Olá, crianças, tudo bem? Hoje, continuando a semana 3 do PET, a nossa aula será de história. Nesta semana, relembraremos a evolução dos meios de comunicação e de transporte de produtos e como a utilização da tecnologia influencia os hábitos da humanidade. Retomando, comunicação é o ato de transmitir e ou receber uma mensagem e os transportes são meios usados para a circulação nas vias. Página 71, atividade número 1. Leia o texto. Então, aqui nós temos uma tirinha, vocês vão fazer a leitura. Na sua opinião, o celular foi usado de forma eficiente para a comunicação? Por quê? Depois que vocês lerem a tirinha, vocês vão responder. É uma resposta pessoal. O que vocês acham? Que o celular foi usado de forma eficiente para a comunicação? E por quê? Justifique a sua resposta. Ainda na página 71, número 2, leia o texto abaixo. Quando foram descobertos ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, muitas pessoas se mudaram para lá com a esperança de ficarem ricos. A dificuldade de chegar a essa área dificultava também a chegada de mantimentos no local. Por isso surgiram os vaqueiros. Eram homens que levavam para a região das minas rebanhos de mulas carregando alimentos e diversos produtos. As mulas eram os únicos animais capazes de cruzar aqueles difíceis caminhos carregando muito peso. Marque com um X nas opções corretas. Sobre os viajantes, é possível afirmar que foram os responsáveis pelo surgimento de vilas e arraiais nas regiões das minas, não enfrentaram nenhuma dificuldade durante as viagens, utilizavam mulas como transporte ou eram responsáveis pelo abastecimento das regiões das minas. Então, vocês vão marcar com um X as opções que estiverem corretas de acordo com o texto que nós acabamos de ler. Página 72, número 3. Leia os textos abaixo e resolva as questões. São dois textos para leitura, o texto 1 e o texto 2. Texto 1. Na Vila de São Paulo, o transporte de pessoas e de mercadorias entre o litoral e São Paulo era muito difícil, porque não havia estradas e o terreno era irregular, cheio de buracos, com a presença de muitas serras e de uma floresta fechada, onde viviam animais selvagens, trazendo os riscos para quem passasse. Pelo litoral chegavam as pessoas e eram trazidos os produtos procedentes de Portugal e de outras localidades da colônia. No século XVI, havia poucas construções da Vila São Paulo. As ruas eram de terra e escuras, sem iluminação. Nelas transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Texto 2. O atual cenário do transporte no país. Estima-se que cerca de 60% de todas as cargas são transportadas por estradas e rodovias, pavimentadas ou não. Infelizmente, apesar de tanta importância para a economia do país, o transporte rodoviário ainda enfrenta inúmeros desafios, sendo os principais a falta de infraestrutura das estradas e insegurança. Aliás, São Paulo e Rio de Janeiro são estados que mais sofrem com o roubo de cargas, um problema que causa grandes prejuízos ao setor e à economia brasileira como um todo. Mesmo com tantos obstáculos a superar, esse modal ainda é destaque e a logística
tem trabalhado duro para tornar as entregas cada dia mais rápidas e seguras. Então, ao ler esses dois textos, a gente chega à conclusão que o texto 1 fala de como era o transporte de pessoas e mercadorias no século XVI. O texto 2 já retrata, já mostra o transporte de cargas nos dias atuais. Então, há uma diferença entre o texto 1 e o texto 2. O texto 1 fala do passado e o texto 2 fala do momento atual. Página 72, letra A. De acordo com o texto 1, o que dificultava o transporte de pessoas e mercadorias na Vila de São Paulo? Então, retomando o texto 1, fazendo a leitura novamente, nós vamos encontrar a resposta, que é a seguinte: não havia estradas, o terreno era irregular, cheio de buracos, havia muitas serras e floresta fechada, onde viviam os animais selvagens. Então, aqui, a professora já colocou para vocês a resposta da letra A. Letra B. Escreva 3 características das ruas na Vila de São Paulo. Vamos voltar ao texto para encontrar a resposta. Lembrando que todas as respostas estão no texto. Página 73, letra C. De acordo com o texto 2, o que dificulta o transporte de mercadorias no país? Agora vocês vão reler o texto 2 para encontrar essas respostas aqui. Então vamos lá. De acordo com o texto 2, o que dificulta o transporte de mercadorias no país? Seria a falta de quê? De infraestrutura, das estradas, que mais? A insegurança, tudo está no texto 2. Basta vocês lerem novamente para encontrarem as respostas. Letra D. Segundo o texto 2, qual é o meio de transporte de cargas mais usados atualmente? Qual é o meio de transporte de cargas que é mais usado nos dias de hoje, atualmente? Vamos procurar lá no texto 2 a resposta. Letra E. Hoje, as vias públicas são como as estradas do século XVI? Explique. O que vocês acham? Que é a mesma coisa? As ruas, hoje as vias públicas são iguais às do século XVI? Claro que não. Mas, porém, apresentam problemas parecidos, né? Por exemplo, os buracos, falta de asfalto. Então, vocês vão explicar se vocês acham ou não as vias públicas de hoje parecidas com as do século XVI. E vão explicar por que vocês acham que sim ou que não. Página 73, letra F. Com a ajuda de um familiar, pesquise quais meios de transporte eram utilizados no século XVI. Marque-os com X. Quais meios de transporte? Vocês vão fazer essa pesquisa na internet, uma pesquisa rápida, para descobrir quais meios de transporte eram utilizados no século XVI. E aí vocês vão marcar com X. Por exemplo, vocês acham que lá no século XVI as pessoas utilizavam, por exemplo, metrô? O que vocês acham?
É claro que não, né? Que naquela época ainda não existia o metrô. Então, o metrô é uma opção que vocês não vão marcar. Vocês poderão marcar talvez as carruagens, né? As carruagens eram meio de transporte naquela época, no século XVI. E mais outras que vocês vão fazer a pesquisa e descobrir quais são. Certo? Letra G. Quais são as diferenças, olha, entre o transporte de cargas do século XVI e século XXI, que é atualmente? Então, nós estamos no século XXI. Quais são as diferenças entre o transporte de cargas daquele século XVI, que está descrito lá no texto, e nos dias de hoje? Quais são as diferenças? O que vocês acham? Vamos pesquisar no texto para encontrar a resposta. Páginas 73 e 74. Atualmente, há muitas formas de se comunicar com alguém, principalmente utilizando novas tecnologias, mas antigamente era muito diferente. Podemos exemplificar com o envio e ou recebimento de mensagens. No passado, era muito comum escrever cartas ou recebê-las pelo correio. Hoje, elas são um meio de comunicação pouco comum e foram substituídas por e-mails e mensagens de celular, que chegam no mesmo minuto ao seu destinatário, porém demandam o uso da tecnologia. Número 4. Responda. Quais as diferenças e semelhanças entre mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular? O que vocês acham? Qual é a semelhança? O que tem de parecido entre mandar uma carta e uma mensagem pelo celular? São o quê? São duas formas de se comunicar. Isso aí é uma semelhança. E qual que é a diferença? A diferença seria talvez que a mensagem pelo celular chega muito mais rápido, né? Do que a carta. A carta tem que colocar no correio, demora uns dias para chegar. Agora, a mensagem que você manda para o celular de outra pessoa, através do seu celular, chega no mesmo minuto. Não é mesmo? Então, vamos responder. Próxima pergunta. Você já usou algum dos meios de comunicação citados acima? Escreva como foi sua experiência. Então, quais meios de comunicação? A carta e o e-mail. Você já utilizou carta? Você já utilizou e-mail para se comunicar com as pessoas? Então, você vai escrever aqui como foi a sua experiência. Essa é uma resposta pessoal. Certo, crianças? E essas foram as atividades de história da semana 3 do PET, volume 1. Faça com atenção e acompanhe sempre as correções no final da aula. Um beijo e até amanhã.